Galera, eu estava falando aqui com a Tati nos bastidores, que o pessoal aqui me obrigou a falar, porque assim, eu não gosto de ficar me expondo aqui, né? Que vocês sabem de toda a minha vida pessoal aqui. A gente tá aqui pra falar de dinheiro, sustentabilidade, arquitetura e, enfim. Porque eu moro próximo à praia, e vocês sabem, né, gente? A Marizia, ela corrói os móveis, corrói os eletrodomésticos, enfim. Meu micro-ondas está horrível por dentro. Tá ficando enferrujado a parte de cima e tudo mais. Só que eu não vou colocar ele pra consertar, porque até então ele continua esquentando minha comida, então ele vai ficar lá quietinho. E a Tati falou uma coisa que é muito importante, muito interessante, que de fato não se aplica mais na nossa realidade hoje, que é o conserto desses eletrodomésticos pequenos. Antigamente eu lembro que ia o meu pai ou a minha mãe, botava coisa aqui no ombro e levava lá no tiozinho que consertava. Hoje em dia não tem mais isso, né, Tati? A gente acabou perdendo isso, né? E é uma coisa que é tão legal, você levar lá e aí você leva o produto, aí tem a pessoa que ela vai lá com todo carinho, arruma, né? E você vê ali o trabalho. Tinha muito, né? Sapateiro. Não sei se você lembra. Eu lembro. Meu, eu, às vezes, quando ia com a minha avó, que ela levava o sapato pra arrumar, eu achava incrível a pessoa desmontando a sola, né? E é uma coisa que, com a nossa questão do consumo, e aí tá com o celular na mão e aí você consegue comprar pela internet. Você vai lá, digita, não sei o quê. Ah, o micro-ondas novo chega na minha porta. Eu não preciso tirar meu micro-ondas daqui, ter o trabalho de ficar 1 ou 2 dias sem pra levar lá, né? A gente pensa muito, né? Tempo é dinheiro e tal. Mas esse olhar também é importante, né? De pensar que tudo bem, esse micro-ondas não vai... Se eu jogar ele fora, ele vai continuar na natureza em algum lugar. Começa a dar esse incômodo, se você lembra disso. E pensar que, de repente, eu posso pegar esse micro-ondas, eu posso levar ali numa pessoa, eu posso gerar renda para essa pessoa, ela vai arrumar, e eu vou ter meu micro-ondas aqui, o micro-ondas que eu gosto. Às vezes eu vou comprar um novo, ele não vai esquentar tão bem quanto esse quando eu gostaria. Pois é. Eu não sei se você já viu, Tati, alguns vídeos na internet sobre as famílias americanas, sobre o tanto de consumismo, assim, que eles têm, que às vezes descartam televisão nova, sofá novo. Eu acompanhei um canal de uma pessoa que ela mobiliou a casa dela nos Estados Unidos, pegando assim, pegando esses descartes, né, da galera. E isso tá ligado a muitas coisas também, né? Não só ao consumismo, mas, enfim, há diversos outros fatores, como, por exemplo, essa questão ambiental. E é uma coisa também... um pouco do psicológico, né? Do quanto também o consumo e a compra desses bens e ter sempre o lançamento do mercado, que às vezes ele não muda quase nada do que você já tem, mas eu quero ter o último, eu quero ter o melhor, eu quero provar alguma coisa, né? E às vezes não é nem só pela qualidade do produto, mas é essa mentalidade também. A gente pode tentar pensar um pouco melhor o porquê que eu tô fazendo essa compra. Será que é um impulso? Será que eu tô fazendo isso por ansiedade? Porque, sei lá, eu trabalhei demais, eu acho que eu mereço um micro-ondas novo. Será que é uma questão de, realmente, eu preciso desse modelo específico mais caro porque acabou de lançar, mas sendo que o meu funciona, pra provar o quê? Pra provar pra alguém que isso é o melhor, que eu tenho mais tecnológico. Então, entra também muito nesse aprendizado, né? Nessa ideia do que a gente construiu nos últimos anos de consumo, porque também é muito recente essa ideia, então acho que está todo mundo aprendendo a lidar com isso. Sim. E aprendendo a lidar com os impactos disso dentro do meio ambiente, dentro da natureza, dentro do mundo. Mas acho que aos poucos a gente está abrindo um pouco mais o olhar, né? Tati, os projetos sustentáveis, eles saem mais baratos ou mais caros? Eu vou falar aquela resposta que todo mundo odeia quando eu respondo no Instagram, que é depende, né? Primeiro a gente tem que pensar o que é um projeto sustentável, né? O que define se é sustentável ou não? Porque a gente tem no mercado hoje alguns selos e algumas certificações que a gente chama tem uma lista de itens que você tem que checar e aí você ganha aquele selo que é tipo de uma marca falando que ele é sustentável. Mas você nunca vai conseguir ser 100% tudo reaproveitado, né? Tem exceções, mas é difícil, é muito difícil. Mas a gente pode ter algumas iniciativas sustentáveis dentro disso. Então, tentar usar materiais que vieram de alguma forma de reuso, né? Ou reaproveitar dentro da própria obra, né? Na minha casa, por exemplo, o piso do banheiro. Como a gente faz muita obra, acaba virando amigo de fornecedor e eu acabo virando amiga das meninas da marmoraria.
E elas, na marmoraria, não sei se vocês já pensaram, mas quando você vai fazer uma bancada de pedra, onde vai a sua cuba, eles recortam aquele pedaço de pedra, onde vai a cuba e coloca a cuba. E aí você chega na marmoraria, tem um monte de recorte de pedaços de cuba que é muito difícil eles encaixarem em algum lugar. E aí eu falei pra elas, nossa, que lindo, né? Tipo, esses pedaços, vamos pensar em achar em algum lugar? Aí eu tava fazendo a obra da minha casa, peguei esses recortes, a gente quebrou e fez um piso de caco de granito no banheiro. E assim, gente, quem hoje em dia tem um piso de pedra de verdade no banheiro? Caramba. Quase ninguém, mas eram pedaços que iam pro lixo. Sim. Não iam ser reaproveitados, né? E a gente conseguiu usar de uma outra maneira. Isso saiu mais caro que um porcelanato? Não, porque foi só a mão de obra da pessoa que ficou colocando, que claro que deu um trabalho, mas saiu mais em conta do que, às vezes, comprar um porcelanato super caro, né? Comprar um revestimento caro, novo, feito do zero, saiu mais em conta. Mas se a gente for considerar um outro lado da sustentabilidade, que seria, por exemplo, colocar placa solar, né? Ter uma tomada para um carro elétrico, ou ter um aquecimento solar, ter esses outros itens mais tecnológicos, né? A gente pensar na ventilação de uma forma também mais sustentável. São itens mais caros, mas se a gente começar a pensar a longo prazo... É verdade. Né? Se você pensa ali, eu vou pôr a placa solar e de cara eu tenho um investimento alto. Mas aí, em quanto tempo isso daí vai... Desculpa. Imagina. A gente põe a placa solar, mas em quanto tempo isso vai retornar para mim? Então, é uma questão de custo-benefício também, né? É verdade. Eu tive um papo com uma pessoa super legal que eu acredito... Eu não sei se vai sair antes ou depois com essa pessoa, a entrevista aqui no Pode Fazer Mais. Em que ele disse que ele tem um carro elétrico e que ele paga, tipo assim, 0 de combustível, porque ele não abastece. E ele tem a placa solar em casa e a conta dele vem, tipo, R$200 por mês. E ele... carrega o carro dele na casa dele, porque ele tem o carregador do carro lá e tal, e mais a placa solar e tudo mais. Então, é pensar a longo prazo mesmo. Sim, mas são tecnologias... Porque não é barato, é um investimento. Não, é um investimento. E são tecnologias que ainda estão, de certa forma, engatinhando, né? Então, não é todo mundo que pode ter esse acesso. É uma coisa... Quando a gente começa a discutir indo para esse viés, né, da tecnologia... acaba sendo uma coisa meio elitista, né? E eu não gosto de pensar por esse lado. Eu acho que a sustentabilidade, a gente consegue dar pequenos passos com qualquer um. Desde que a gente tenha essa iniciativa de pensar nos materiais, de pensar a forma de descarte, pensar em ter uma nova vida. Será que eu posso ir no armário da minha amiga e ver as roupas que ela não está usando e ela pode ver no meu armário? Então, são pequenas coisas que a gente pode fazer para diminuir um pouco mais o consumo e não ter essa ideia de sustentabilidade como um tabu, né? Uma coisa muito cara que só uma parte da população pode atingir, pode ter, né? Até as próprias tecnologias, tipo carro elétrico, é um absurdo de caro e ainda tem algumas controvérsias com relação a bateria do carro, como que isso vai ser descartado, quanto isso impacta no meio ambiente. Então, a gente pode ter um olhar um pouco mais próximo da nossa realidade, para não parecer algo tão difícil que eu nem vou fazer nada e não vou poder fazer diferença, sabe? Sem contar também, Tati, que eu, por exemplo, já participei de vários grupos no Facebook de coisas assim, de decoração de casa que a gente pode fazer com coisas que você pega, por exemplo, em feira, caixote e tudo mais, coisas recicladas, né? Quando eu era adolescente e eu morava com os meus pais, eu tinha uma cama de ferro que era horrível, e aí no meio da noite tava quebrado, né, a madeira, e caía, era uma coisa horrorosa. Acordava com uma perna lá no meio da madeira, enfim. E eu falei com meu pai, pai, vamos comigo na feira que eu vou pegar pallet, eu vou fazer uma cama de pallet. É legal. Deu tudo certo. Fui na feira, peguei os pallets, peguei 4, né, aqueles grandões, assim. Coloquei 2 embaixo, 2 em cima. Ficou tudo lindo, maravilhoso, que era a cama de solteiro, né? Só que eu não lixei, não passei um verniz, não passei foi nada. Tava ansiosa, né? Daí eu coloquei pisca-pisca embaixo, ficou uma coisa linda. Bem Pinterest. Gente, deu cupim. Deu tudo errado na minha vida. Ai, meu Deus. Deu tudo errado na minha vida. Ficou um cheiro horroroso no meu quarto. E aí, eu tive mais um trabalho que foi tirar todo aquele pallet, lixar, passar o verniz, tudo direitinho e reaproveitar, né? Porque a madeira tava toda comida. Mas deu tudo certo. Então, assim, dá pra fazer muita coisa? Dá. Mas se informa pra você não perder tempo igual eu perdi. Pelo amor de Deus. E é muito lindo. Eu sou muito fã de tudo que tem caixote, assim. Eu amo madeira, né? E
também desmistifica essa ideia de que o reciclado, né, o reaproveitado é feio, né, Tati? Quando você pensa, né, em reciclado, a maioria das pessoas vai pensar naquele vestido de lacre de latinha, né? Aquela bolsinha de lacre, ou não sei, aquele... O puxa-saco de garrafa PET. Uhum. Eu já fiz isso, gente, no trabalho de escola. Nada contra também, é muito legal, é lindo. Mas a gente tem muitas opções no mercado que você nem sabe que existe, assim. E, às vezes, o reciclado, o material, ele pode entrar dentro de um revestimento ou dentro de um móvel para trazer mais durabilidade para ele. Por exemplo, o exemplo que eu dei do beiral do telhado. Putz, se a gente fizesse com placa cimentícia, ele ia ter uma durabilidade muito menor. Mas o plástico junto com o metal, ele traz uma durabilidade maior. Então, na verdade, você não precisa reutilizar o material na forma que ele é natural. Então, por exemplo, a garrafa PET. Eu não preciso só recortar a garrafa PET e usar aquilo lá. Tem a questão do artesanato, que a gente consegue usar. Isso é uma possibilidade, mas a gente pode derreter esse material e usar de uma outra maneira o agregado, ou parte dele também. E aí traz Você olha para aquilo e você fala, meu, nem imaginava que isso daqui era de reciclado, né? Então, a gente tem, hoje, muita tecnologia no mercado para trazer isso de uma forma de eficiência e estética também, né? Que eu acho que é o maior receio das pessoas, o maior preconceito hoje, né? Quando a gente fala de material reciclado, material sustentável. Você acabou de assistir um corte do Pode Fazer Mais, o podcast do Banco Pan. Já aproveita, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa as notificações e para assistir o vídeo completo é só clicar no card aqui em cima.